dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, Senhor da nossa vida, tempo de estudar a palavra de Deus, tempo de orar. E esses momentos devocionais são momentos muito especiais na vida de todos nós. A leitura bíblica de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 29 até o verso 58. E eu queria destacar exatamente o verso de número 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede fortes e firmes. Trabalhem sempre para a obra com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem será para o Senhor inútil. Depois do apóstolo Paulo, no início do capítulo, falar sobre a ressurreição de Cristo e enfatizar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele é a primícia dos que dormem. Agora, na parte final do capítulo, o apóstolo Paulo vai falar sobre a nossa ressurreição. Porque se Cristo é a primícia dos que dormem, isto é, ele foi primeiro, ele experimentou a ressurreição antes de nós. E a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição também. E agora o apóstolo Paulo vai falar sobre a nossa ressurreição. Ele vai dizer que quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, a fim de viverem para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo vai lembrar para nós que no momento da ressurreição, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Nosso corpo será transformado. E nesse momento, a Bíblia diz que a morte será vencida. E o apóstolo Paulo, nesse momento, ele faz um cântico de vitória quando ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, a lei é o que torna o pecado mais livre, mas graças a Deus, porque nós temos a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É através de Jesus que nós temos a garantia da vitória sobre o pecado e depois teremos, em definitivo, a vitória sobre a morte. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E é nesse contexto que Paulo diz assim: sejam firmes e inabaláveis, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor, porque o nosso trabalho deve ser feito com entusiasmo, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é inútil no Senhor. Nós não trabalhamos visando aplauso humano, nós não trabalhamos visando reconhecimentos, nós trabalhamos em gratidão a Deus pela redenção. Nosso trabalho nem é visando o aplauso do Senhor, mas trabalhamos com gratidão por aquilo que Ele já fez, quando entregou Jesus para, morrendo na cruz e posteriormente ressurgir, nos dar a garantia de que também somos mais do que vencedores. Por isso, Paulo diz assim: olha, conscientes daquilo que Deus já fez, trabalhem firmes, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Mas se Deus não prometesse nada para frente, se Deus não prometesse bênçãos neste mundo, cuidados especiais, só o que Ele fez na cruz do Calvário já seria razão suficiente para que nós o servíssemos de todo o nosso coração. No entanto,
A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão, não é inútil. Deus está observando, e Ele observa o trabalho que cada um de nós fazemos e a motivação que nos leva a servi-lo. Que Deus nos ajude para que o nosso trabalho seja feito com alegria e com entusiasmo, em gratidão por tudo que Jesus já fez a nosso favor. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque através da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos a esperança, porque Jesus, ele venceu o pecado e venceu a morte, para que nós também pudéssemos vencer o pecado e vencer a morte. Por isso, ó Deus, nós queremos colocar a nossa vida a teu serviço, com o coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor já fez a nosso favor. E queremos te servir com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?